Os grupos de profissionais do reino devem propiciar espaços de qualidade para que cada um de seus membros experimente formação integral, vivencial e planejada. A formação não pode ser realizada de maneira aleatória, senão permanente e coerente com nossa missão e nossa identidade no seio da RCC, da Igreja, e em sintonia com os problemas e as principais questões que afetam a sociedade atual de modo geral e particularmente o mundo do trabalho. O que buscamos, queridos amigos, é um tipo de formação que nos permita o enfrentamento de nossa grande missão ou nosso grande desafio. A semeadura da cultura de Pentecostes no mundo do trabalho e das profissões, sobretudo nos corações dos trabalhadores, dando assim nossa contribuição à civilização do amor. Nosso objetivo, portanto, neste vídeo é apresentar a concepção, as fontes e as estratégias de formação dos grupos de profissionais do reino. E iniciaremos falando de nossa concepção. A concepção de formação dos grupos de profissionais do reino inspira-se profundamente no texto conclusivo da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, conhecido popularmente por Documento de Aparecida. Assim, em consonância com esta importante diretriz da Igreja, os nossos GPRs são chamados a serem locais onde a formação é integral, ou seja, deve contemplar as diversas dimensões da vida humana, todas harmonizadas entre si em unidade vital. Deve ser também querigmática e permanente. Antes de falarmos propriamente da formação integral, nos detenhamos então em focarmos seu aspecto querigmático e permanente. A formação deve ser querigmática porque após uma experiência particular e íntima de sentir-se profundamente amado por Deus e de reconhecer a Jesus como Senhor de nossa vida e de nossa história, o próprio Espírito Santo suscita o desejo pela busca do conhecimento da verdade. Podemos lembrar aqui o Papa Bento XVI, quando em sua carta encíclica Deus e Amor nos adverte que no início do ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas um encontro com uma pessoa, com um acontecimento, Jesus Cristo. E permanente, queridos amigos, porque não podemos contentar-nos em fazer vez ou outra estudos formativos. Ao contrário, somos chamados a mergulhar continuamente no conhecimento e de modo dinâmico. Temos que buscar um aprofundamento cada vez maior, pois temos um mundo ávido por esperança que necessita de respostas e também de novas perguntas que estimulem o estudo, que estimulem a reflexão. O documento de Aparecida esmiuça as dimensões da formação que destacaremos a seguir. Trata-se da dimensão humana e comunitária, a dimensão espiritual, a dimensão intelectual e a dimensão pastoral e missionária. Cientes então do aspecto querigmático e permanente da formação, passemos a destacar esses 4 aspectos da formação. A dimensão humana e comunitária tende a acompanhar processos de formação que levem a pessoa a assumir a própria história e a curá-la, com o objetivo de se tornar capaz de viver como cristão em um mundo plural, com equilíbrio, fortaleza, serenidade e liberdade interior. Trata-se de desenvolver personalidades que amadureçam em contato com a realidade e abertas ao mistério, sempre abertas ao mistério. A dimensão espiritual é a dimensão formativa que funda o ser cristão na experiência de Deus manifestada em Jesus e que o conduz pelo Espírito através dos caminhos de um amadurecimento profundo. Por meio dos diversos carismas, a pessoa se fundamenta no caminho da vida e do serviço proposto por Cristo com estilo pessoal. Na dimensão intelectual, o encontro com Cristo, palavra feita carne, potencializa o dinamismo da razão que procura o significado da realidade e se abre para o mistério. Assegura, de uma maneira especial, o conhecimento bíblico-teológico e das ciências humanas, para adquirir a necessária competência em vista dos serviços eclesiais
que se requeira e para a adequada presença na vida secular. Vale aqui lembrar as palavras do Papa João Paulo II em sua encíclica Fé e Razão, tão cara por todos nós profissionais do reino. A fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. E, finalmente, destacaremos a dimensão pastoral e missionária. Um autêntico caminho cristão preenche de alegria e esperança o coração e leva o cristão a anunciar o Cristo de maneira constante em sua vida e em seu ambiente. Para nós, especialmente profissionais do reino, no ambiente do trabalho. Projeta para a missão de formar discípulos missionários para o serviço ao mundo. Incentiva a responsabilidade dos leigos no mundo para construir o reino de Deus. Desperta uma inquietude constante pelos distanciados e pelos que ignoram o Senhor em suas vidas. Partindo de nossa identidade e missão, a formação dos profissionais do reino deve estar em harmonia com aquela que é promovida pelo nosso movimento. É preciso, vale evidenciar, que nossas comunidades se nutram das formações disponibilizadas pelas coordenações diocesanas. Trata-se, assim, de uma estratégia fundamental para cultivarmos a unidade e a nossa identidade como carismáticos. É necessário, queridos amigos, enfim, que haja um clima favorável para o estudo, tais como, a título de contribuição, propomos a seguir. Deve-se evitar que a formação aconteça nos moldes de uma aula tradicional, na qual alguém do alto de sua cátedra ministre lições a uma classe passiva e descomprometida com o debate ou na forma de pregação. É importante que os textos ou os vídeos sejam disponibilizados com a devida antecedência e os participantes estimulados a lê-los previamente. É importante ainda divulgar bibliografia a respeito do tema, incentivando a troca de referenciais e materiais, livros, artigos, vídeos, etc., entre os participantes do estudo, visando o seu aprofundamento. É importante reservar espaços apropriados para questionamentos, cultivar a dúvida e propiciar um saudável ambiente de debate. O estudo ainda pode continuar nas diversas redes hoje existentes, podendo ser disponibilizado outros textos afins considerados relevantes. Procurar, sempre que possível, remeter os leitores aos textos das Sagradas Escrituras como oportunidade de estudo da própria palavra. Enfim, desenvolver o hábito do estudo e da reflexão é tão importante quanto o estudo de um tema em si. O GPR precisa ser um grupo que forma líderes capazes de ser protagonistas de uma nova civilização através da cultura de Pentecostes. São muitas as fontes e diversificados os conteúdos que podem ser utilizados em nossos grupos para que a formação seja trabalhada de forma ampla e dinâmica. A fonte primeira e fundamental, entretanto, queridos amigos, é a Palavra de Deus. É assim que lemos na carta de São Paulo a Timóteo. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras e sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. E prossegue o apóstolo: toda Escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. A formação do hábito de estudo amoroso e devoto das Sagradas Escrituras é, assim, a fonte primeira do processo formativo dos profissionais do reino, bem como, é preciso dizer, de todos os cristãos. Temos também o magistério da Igreja. Quanta sabedoria encontramos no Catecismo da Igreja Católica, nos documentos papais e nas conferências dos bispos e nos escritos dos santos, não é mesmo? Devemos assim observar, pelo estudo, nos apropriarmos da sagrada tradição, pois por meio dela a Igreja em sua doutrina, vida e culto perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. Atenção especial deve ser dada aos módulos de formação da RCC, de forma a enraizar o pilar da espiritualidade, bem como permanecer em unidade com o direcionamento da renovação carismática católica.
Podemos ainda colaborar com essas formações a partir de nossa experiência e de nossos próprios conhecimentos. A própria partilha nos grupos profissionais contribui de forma significativa para aprofundamento e formação, já que todos nós possuímos conhecimentos significativos que podem ser compartilhados. Para finalizar, um alerta. Prolifera em nossos dias uma imensa quantidade de literatura, muitas delas de qualidade duvidosa, especialmente aquelas chamadas de livros de autoajuda que enchem as estantes, mas que de fato intimistas e produzidas em série, muito pouco contribui para uma verdadeira formação. Ao mesmo tempo, uma imensa quantidade de vídeos, de qualidade também duvidosa, e áudios circulam rapidamente pelas redes sociais. É necessário, então, critérios para podermos divulgarmos e compartilharmos esses vídeos e áudios. As fontes citadas anteriormente nos ajudam muito nesse processo. Abraços a todos, fiquem com Deus. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você.